Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Aula do componente Representações do Espaço Geográfico. Hoje nós estamos começando a nossa atividade, na verdade não começando, né? Nós estamos na nossa atividade número 4 e hoje sim começamos o nosso desenvolvimento parte 2. Eu sou o professor Kleber e na Libras hoje nós temos a Elisângela, pessoal. Mas antes de começar a aula de hoje, eu deixo um recadinho rápido para vocês, pois o Centro de Mídias agora tem um canal no YouTube, que é o canal da nossa trilha antirracista. O pessoal da produção vai deixar o link aqui na tela para vocês. E é um canal bem interessante, pessoal, pois nós temos uma seleção de aulas que discutem justamente esse conteúdo que é a trilha antirracista. Nós temos várias aulas que debatem temas relacionados ao racismo, que é um dos temas aí mais importantes e que devem ser debatidos não só no Brasil, mas no mundo inteiro, beleza? Então tem um conteúdo repleto lá de novidades para vocês. Entrem, acessem e agora sim a gente começa o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Mas antes disso, nós vamos passar aqui para vocês as nossas habilidades da aula de hoje e depois a gente avança um pouquinho, beleza? Vamos lá para a nossa tela. Bem, nós estamos aqui na nossa unidade curricular número 2 do componente Quem Divide Multiplica. E eu não estou sozinho, logicamente. Aqui no Representações do Espaço Geográfico, nós temos outros componentes inseridos, né? Então, nós temos lá os números por trás da informação, razão e sociedade, o conhecimento humano e a sua aplicabilidade, e também temos sociedade de conhecimento. E quais são as habilidades que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Bora lá para elas. Na habilidade número 1, nós temos utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autonomia na vida pessoal e coletiva. E a nossa segunda habilidade, que é analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos e casualidade, entre outros, que contribuem para o raciocínio geográfico. Próxima habilidade, agora sim, mais uma vez na nossa tela, bora lá. Que é selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos, usar a criatividade para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito regional, nacional ou global. E essa habilidade ela é bem interessante, que ela casa justamente com a aula anterior, onde nós tivemos que resolver um problema, né? Para quem assistiu a aula anterior, nós fizemos uma projeção cartográfica utilizando uma laranja, tá? Então foi bem interessante. Depois nós fizemos uma projeção cartográfica utilizando uma garrafa PET, a parte de cima de uma garrafa PET. Mas eu comento um pouquinho a respeito dela daqui a pouquinho, tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Os nossos objetos de conhecimento são os componentes que a gente vai estudando ao longo, né, dessa jornada nesse semestre. Então é a história da cartografia, elementos da cartografia, projeções cartográficas, sistemas de coordenadas geográficas, fuso horários, produção e interpretação de mapas temáticos e, por fim, sensoriamento remoto. Estratégia principal, sala de aula invertida, onde vocês são os protagonistas, beleza? Então, o professor, ele passa umas orientações, mas vocês é que fazem aí o trabalho pesado, vocês é que vão fazer a pesquisa, tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. O que nós estamos aprendendo no nosso componente? Vamos lá. Então, na nossa atividade 4, nós estamos falando sobre representações da forma da Terra, as diferenças e imprecisões nas representações da forma da Terra, depois, os diferentes tipos de projeções cartográficas e as principais propriedades das projeções cartográficas. Na aula passada, no desenvolvimento 1, nós fizemos uma recapitulação sobre cartografia temática, sistemática e alguns tipos de projeções. E hoje o nosso foco principal é projeções cartográficas, tudo bem? E na aula passada também nós demos aí o exemplo de projeções utilizando uma laranja. Mas hoje
nós não vamos fazer essa aula prática, tá? Isso foi na aula passada, hoje nós vamos ver de maneira mais técnica, né, quais são as principais técnicas para a gente fazer aí projeções cartográficas, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na tela. Bem, então hoje nós vamos resolver os exercícios da atividade 4 que abordam os principais tipos de projeções cartográficas e suas propriedades. A gente vai ver a atividade 4 mais uma vez e a gente começa a resolver aí as questões que eu deixei para vocês na aula passada, né? A pesquisa que vocês deveriam começar a fazer, tudo bem? Então bora lá. Vamos para as orientações da nossa atividade número 4. Hora da atividade. Bem, em 3 grupos, os estudantes deverão realizar uma pesquisa prévia de um dos tipos de projeções, né, projeções cartográficas, que são a projeção cilíndrica, a projeção cônica e azimutal ou plana. Então, dividiu lá em 3 grupos, cada grupo faz uma pesquisa. Projeção cilíndrica, projeção cônica e também a projeção azimutal ou plana. E depois, um quarto grupo, aí nós vamos separar então no caso aqui 4 grupos, tá? Um quarto grupo, no caso, ficará responsável pela pesquisa das principais propriedades das projeções cartográficas, que são a equidistante, a conforme, a equivalente e a afiláctica, tá? Nomes bem diferentes, né? Mas pesquisem a respeito delas. E posteriormente, cada grupo deverá apresentar o resultado de suas pesquisas. Em seguida, deverão estabelecer uma relação entre as propriedades cartográficas, né, e essas projeções que foram pesquisadas. Então, faça uma relação entre propriedades e também entre projeções. Isso nesses 4 grupos. Beleza? E como é que vocês podem apresentar esse trabalho? Vamos lá para a nossa tela. Como forma de sistematizar o conhecimento construído ao longo das atividades, sugerimos a criação de um podcast de divulgação científica com o tema "Os mapas estão errados?". Uma pergunta bem interessante que a gente está trabalhando ao longo, né, dessa jornada no semestre. Será que os mapas estão errados? Ou será que eles são 100% corretos e precisos? Então vocês podem fazer um podcast para resumir esses conteúdos que vocês estão apresentando. Ou também criar outras formas de divulgar aí esse conhecimento que vocês estão aprendendo. Tudo bem? Então, se você for fazer um podcast, nas atividades anteriores eu já até ensinei algumas técnicas para se fazer podcasts lá no componente Transformações do Espaço Geográfico, mas nós temos uma quantidade enorme de aulas aqui do Centro de Mídias que nós ensinamos os estudantes, no caso, a produzirem podcasts. Então, vocês podem procurar lá CMSP Podcast, que vocês já vão ver uma lista de aulas que nós ensinamos técnicas para vocês produzirem esse conteúdo. Então, desde aplicativos, tudo bem, que vocês podem usar aplicativos gratuitos, até mesmo ensinando a estrutura, né, como funciona essa narrativa do podcast, como é que você se apresenta, o que é uma música de introdução, como é que vai ser o desenvolvimento, o encerramento, se vai ser um podcast de entrevistas ou se você apenas vai apresentar sozinho. Então nós temos várias técnicas que já foram ensinadas, é só você pesquisar aí no repositório do Centro de Mídias. Beleza? Então vamos avançar agora para começar a responder essa atividade. Bora lá para a nossa telinha. Então os estudantes devem fazer essa pesquisa. Então aqui a pesquisa né? Vamos começar a parte aqui de cima, né, que são as projeções. Projeção cilíndrica, cônica e azimutal ou plana. Na aula anterior, naquela experiência que eu mostrei para vocês, eu mostrei uma projeção cilíndrica utilizando a laranja, tá? Então eu desenhei os continentes, né, na laranja e depois eu cortei a laranja e mostrei essa divisão dos continentes, né, na projeção cilíndrica. E depois eu utilizei uma garrafa PET para mostrar a projeção azimutal ou plana. Mas vamos começar então a responder isso. Vamos lá, projeções cartográficas. Bem, as projeções cartográficas reúnem as formas de representação dos mapas e das linhas denominadas latitude e longitude. De acordo com o objetivo, né, pretendido,
é utilizado um tipo de projeção que confere maior rigor na representação espacial. Assim, o principal objetivo é diminuir as imperfeições dos mapas, sejam nas escalas ou nos ângulos apresentados. Isso porque, na realidade, os mapas não apresentam uma imagem real das regiões, ou seja, são traçados, que apenas se aproximam delas. Então, olha só que interessante. Então, a gente já tem a nossa resposta. Os mapas, eles são 100% perfeitos, precisos? A gente sabe que não. Eles se aproximam da realidade. Então, ao longo dessa jornada, a gente percebeu, ao longo da história, que os mapas eram feitos de diversas maneiras e essas correções elas vão sendo feitas ao longo da história. Então, em uma determinada época, você representava de um jeito, mas aí surge uma técnica nova que mostra que, olha, é melhor você representar um mapa dessa região ou desse local dessa maneira. Por quê? Porque eles nunca vão ser 100% precisos, mas eles vão se aproximar muito da realidade, tudo bem? E para se aproximar da realidade, você precisa criar formas de você representar esses mapas. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que o planeta Terra, esférico, é para você transferir aquelas informações de um globo para um plano, é uma coisa muito complicada. Então, dependendo da região que você quer trazer para o mapa, você precisa utilizar uma projeção diferente, tudo bem? Então vamos entender um pouquinho dessas técnicas agora com vocês. Vamos lá. Então, voltando para a nossa tela, mais uma vez. Isso porque, na realidade, os mapas não apresentam uma linguagem real das regiões. Lembre-se disso. Ou seja, são traçados que apenas se aproximam delas. Então vamos lá. Falando na cartografia temática, o que eu mostrei para vocês na aula passada foi uma projeção cilíndrica. Então a projeção cilíndrica é como se um cilindro envolvesse o globo terrestre. Nesse caso, os paralelos e os meridianos, que são as linhas imaginárias, são representados por linhas retas que convergem entre si, na horizontal e na vertical. Um exemplo notório é a representação do mapa mundi tal, o qual conhecemos, que eu mostrei na aula passada, na projeção de Mercator, tudo bem? Então, basicamente, eu peguei aquela laranja, eu desenhei os continentes e depois eu cortei a laranja, peguei os pedacinhos dela, a casquinha, e coloquei em um plano. Então, eu fiz uma projeção cilíndrica, beleza? Tranquilo, né? Então agora vamos para a projeção cônica. Bora lá. Projeção cônica é como se um cone envolvesse parte do globo. Ela é muito utilizada para representar regiões continentais. Nesse caso, os paralelos representam círculos concêntricos e os meridianos são linhas retas que convergem para os polos. Já já eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai exemplificar isso. Depois nós temos a projeção plana, também chamada de projeção azimutal. Trata-se de um plano tangente à esfera terrestre e, nesse caso, os paralelos representam círculos concêntricos, enquanto os meridianos retos irradiam-se do polo. Também eu vou mostrar uma imagem que vocês vão entender melhor. Dependendo da representação pretendida, elas podem ser classificadas de 3 maneiras: polar, equatorial e oblíqua. E agora nós vamos analisar algumas imagens que exemplificam essas projeções. Então vamos lá. Projeção cilíndrica. Essa imagem aqui eu já havia mostrado para vocês na escala, na projeção de Mercator. Por quê? Você pegou uma esfera e você coloca um cilindro ao redor dela e depois você coloca esse plano aqui que está aparecendo para vocês. Qual que é o problema da projeção de Mercator, que é o que está aparecendo aqui para vocês na tela? Se vocês observarem os polos, a parte do Polo Norte e Polo Sul, o que vocês vão perceber? Que nós temos algumas deformidades. Olha só as deformidades. Olha só que interessante. Quando nós estamos falando da região dos polos, ocorrem deformações. Então ali, a Groenlândia, por exemplo, que dá para ver ali na nossa telinha, ela é 9 vezes maior do que a América do Sul. Isso está errado.
tá? Na verdade, ela é muito menor. Então, ela está aparecendo muito maior ali na nossa tela, mas na verdade ela é bem pequenininha. Isso acontece por conta do tipo de projeção. Eu mostrei para vocês na aula passada que fazer, né, a projeção, né, cilíndrica, ela gerava essas distorções. A gente pegou a casquinha da laranja, amassou ali na folha de sulfite e isso vai fazer o quê? Com que aquele continente que está desenhado, ele se distorça, ele não fique de forma realista. Tudo bem? Mas isso é um tipo de projeção. E se vocês observarem lá na nossa imagem também, mais uma vez, nós temos as linhas imaginárias, né, que são os paralelos e os meridianos, que a gente já fala a respeito deles, beleza? Vamos avançar aqui. Nós temos mais uma imagem que exemplifica essa projeção cilíndrica. Olha lá. Nós temos o globo terrestre e nós temos um cilindro que está envolvendo o globo terrestre. E depois você pega essas informações e transforma num mapa plano. Muito fácil, né? Tranquilo. Então temos aqui uma projeção cilíndrica. Vamos para a nossa próxima projeção, que é a projeção cônica. Olha só que interessante, pessoal. Nessa projeção é como se você colocasse um cone em algumas áreas aqui do nosso planeta. Então olha só, o cone ele está ali numa área e no caso, esse tipo de projeção é utilizado para você mostrar alguns continentes específicos. Então ali, ó, que interessante, você pega esse cone e depois você abre ele e você tem uma projeção. Olha só que projeção interessante também. Então essa aqui é a projeção cônica, que serve para você representar aí os continentes, tá? Alguns continentes, dependendo do ângulo. E aqui, olha só que interessante, nós temos o exemplo, né, de maneira mais prática. Nós temos ali o globo terrestre e nós temos um cone que está ali meio que pegando ali um continente específico ali do nosso planeta, pega ali um continente, pega ali uma área e depois você projeta isso, né? Você abre esse cone e ele aparece desta maneira aí, que está aparecendo na nossa tela, tá? América do Sul, Europa e África. Vamos avançar para mais uma projeção no caso, que é a projeção plana ou azimutal. Essa projeção aqui nós fizemos na nossa aula prática utilizando o quê? Uma garrafa PET. Então, nós pegamos lá a garrafa PET, fizemos as linhas, os meridianos, né, os paralelos, desenhamos os continentes e utilizamos uma lanterna, né, do celular para fazer a projeção, né, que ficou ali com um visual bem legal. Recomendo que vocês assistam a aula passada, tudo bem? Mas olha só que interessante. Na imagem que está aparecendo aí na tela de vocês, vocês percebam que o planeta, né, o globo terrestre ali, está sendo projetado, né, um dos ângulos dele ali, ó, você pega um plano e você coloca ali por cima, né, naquela área. Só que, de maneira geral, a regra é a seguinte, tá? Quando nós falamos de projeção plana ou azimutal, ela é melhor, tá? Você pode utilizar ela de maneira melhor sempre nos polos. Então, quando você quer representar um dos polos terrestres, polo norte, polo sul, você usa essa projeção plana, tá? Então, normalmente, sempre vai ser, essa projeção sempre vai ser utilizada, né, na parte, né, dos polos. Então, se vocês olharem a imagem mais uma vez, aquela outra imagem do globo terrestre, que está mostrando ali a lateral, né, e o plano, aquilo ali normalmente não é utilizado, tá, pessoal? Então, é sempre ali nos polos. E uma curiosidade interessante é que vários mapas têm esse tipo de projeção plana e azimutal. Por exemplo, o símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele é um mapa, né, do globo terrestre de maneira plana ou azimutal. Esse mapa visto de cima, tudo bem? Vamos avançar mais uma vez. Aqui nós temos uma outra projeção plana ou azimutal. Olha só que interessante. E agora nós vamos falar sobre as projeções cartográficas. Vamos lá. Dos 3 modelos apresentados acima, o que a gente viu agora, né? Temos diversos tipos de projeções que foram estudados por muitos geógrafos. E as mais importantes são a projeção de Mercator, que nós já falamos anteriormente, que foi elaborada pelo cartógrafo, geógrafo e matemático Gerard Mercator, que nasceu em 1512 e faleceu em 1594.
a projeção de Mercator é uma das mais utilizadas. Nesse tipo de projeção cilíndrica do globo terrestre, os ângulos e os formatos dos continentes são conservados. No entanto, as áreas são deformadas. Então, o contorno é legal, tá certo. Porém, a área não é equivalente. Por isso que a gente viu que a Groenlândia estava muito maior do que o tamanho dela de verdade. Esse modelo está incluído na categoria de proporção conformal, sendo muito utilizada na navegação e na aeronáutica, tudo bem? Então aqui nós temos o exemplo, mais uma vez, da projeção de Mercator, onde o contorno dos continentes está correto, porém o tamanho deles não está. Então olha só como a América do Sul está pequenininha e a Europa está maior, né? Os Estados Unidos ali também, né? A América do Norte. E esse tipo de projeção aqui, pessoal, em várias épocas da história, ela gerou problemas. Por quê? Como os continentes eles não estão no tamanho correto, o continente europeu está muito maior do que ele é. Na verdade, ele é bem pequeno. E isso servia para alguns países se acharem melhor do que outros. Então, os países, por exemplo, europeus, muitos deles se achavam em nível de superioridade mais importantes que os países da América do Sul e do continente africano. Por quê? Se eles se diziam maiores, né, nós somos um continente maior que o de vocês, então, consequentemente, nós temos aí o direito de dominá-los. Tá? Isso, ao longo da história, aconteceu bastante, tudo bem? Mas a gente sabe que, na realidade, eles são menores e essa projeção cartográfica é que estica esses continentes. Beleza? Vamos avançar mais uma vez. Vamos lá. Vamos agora para a projeção de Peters. Foi elaborada pelo escocês James Gall em 1808. Ele nasceu em 1808 e faleceu em 1895. Ele, então, elaborou essa projeção e depois ela foi retomada pelo historiador alemão Arno Peters, que nasceu em 1916 e faleceu em 2002. Por esse motivo, no caso, né, ela também é chamada de projeção Gall-Peters. E trata-se de um tipo de projeção cilíndrica que conserva as proporções entre as áreas. No entanto, os ângulos e as formas dos continentes são alterados. Esse modelo está incluído na chamada proporção equivalente. Então vamos dar uma olhadinha nesse mapinha. Olha só que interessante. Na projeção Peters, então, o contorno ali não está muito correto, porém a proporção está. Então olha só como o continente africano ele é gigantesco e como a América do Sul também é gigantesca. E olha como a Europa ela fica pequena nessa projeção de Peters, tá? Que em relação à projeção de Mercator, olha só a diferença, tudo bem? Então, mais um tipo de projeção aqui para vocês. Vamos para a próxima projeção, que é a projeção de Robinson. Ela foi elaborada pelo geógrafo e cartógrafo americano Arthur Robinson, que nasceu em 1915 e faleceu em 2004. Esse tipo de projeção cilíndrica e afilática altera as formas e as áreas dos continentes. Por isso, ela está na categoria de não equivalente e não conforme. Nela, os meridianos são as linhas curvas, meridianos, linhas curvas, enquanto os paralelos são as linhas retas. Atualmente, esse modelo é utilizado para representar o mapa mundi, sendo, portanto, a mais conhecida. Então, olha só que interessante, ela altera as formas e as áreas dos continentes. Ela tenta manter um equilíbrio ali, né? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Olha só a projeção de Robinson, como ela é interessante. Essa aqui é uma das mais difundidas, né, pessoal? Uma das que todo mundo conhece. Por quê? Olha lá, nós temos o que nós vimos aqui no slide anterior. Vamos lá. Aqui. Ela altera a forma dos continentes, porém, olha só que interessante. Os meridianos são as linhas curvas. Então, linhas curvas, meridianos. Beleza? E linhas retas, né, são os paralelos. Então, se nós observarmos aqui, né, os meridianos, né, essas faixas curvas, vocês vão perceber um detalhe bem interessante, que nós temos aqui 24 faixas. Está um pouquinho escuro na tela, mas é só vocês
irem contando ali. Nós temos 24 faixas, tá? E olhando desta maneira aqui, nós também conseguimos utilizar esse mapinha aqui para a questão do fuso horário, tá? Então nós temos 24 faixas que equivalem a 24 horas, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui a nível Brasil, se nós estamos na faixa ali do Brasil, o que vai acontecer? Se você comparar com a faixinha onde está mostrando o Japão, nós vamos perceber uma distância de 12 horas. Então, se agora é 1h26 da tarde, no Japão vai ser 1h26 da manhã. Tudo bem? Então, essas faixas, elas também servem para a gente delimitar aí o fuso horário. Beleza? Então, é só mais uma curiosidade aqui importante para vocês, tá? Então, esse aqui é um dos mapas mais difundidos, que é a projeção de Robinson. Tudo bem? Então depois vocês conseguem pesquisar um pouco mais a respeito da questão do fuso horário, tudo bem? Como é que foi a história do fuso horário, é uma coisa bem complexa, mas é um dos pontos aí importantes aí para o conhecimento de vocês. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Professor, mas eu não entendi muito bem o que são esses paralelos e meridianos. Vamos lá. Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias do globo terrestre. Assim, os paralelos são as linhas traçadas horizontalmente, enquanto os meridianos são representados pelas linhas verticais. Então, voltando lá no mapinha, meridianos, linhas verticais, ali na altura, né, para cima, elas estão curvas. E os paralelos são as linhas retas, tudo bem? Que estão na horizontal. E os paralelos também servem para você dividir principalmente as faixas climáticas do planeta Terra. Então, quando a gente fala na questão do clima, vocês vão ver sempre essas linhas paralelas, né? Por exemplo, a linha do Equador, que vai dividir o globo terrestre, e a gente vai ver os climas em determinadas regiões do mundo por essa visão paralela. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, paralelo nós utilizamos para clima, né? O meridiano utilizamos na questão dos fusos horários, tá? E os paralelos e os meridianos todos juntos a gente utiliza para a gente se localizar melhor no mapa. Vamos avançar mais um pouquinho, falando para a gente fechar a respeito das propriedades das projeções. Vamos terminar então essa atividade. Nós temos a projeção conforme, onde os ângulos se preservam, mas as áreas são deformadas. Nós temos também a projeção equivalente, onde as áreas são preservadas, mas os ângulos são alterados. Nós temos a projeção afilática, onde não se conserva as propriedades, mas minimiza as deformações em conjunto, ângulos, áreas e distâncias. Então a proporção não está correta, mas você tenta fazer com que os ângulos, as áreas e as distâncias se mantenham ali minimamente alteradas. E depois nós temos a projeção equidistante, que faz o quê? As distâncias se preservam e as áreas e os ângulos, e consequentemente a forma, são deformadas. Então, para cada tipo de projeção, você vai utilizar aí um estudo, né? Uma técnica diferente, beleza? Então, nós temos várias técnicas diferentes que servem para a gente mostrar os mapas, mostrar como é que a gente se projeta esses mapas. Aí você pode utilizar essas projeções tanto na navegação, quanto na aeronáutica, então, e quanto aí, né, nessa prática escolar que nós estamos fazendo nos dias atuais, né, nessas últimas aulas, beleza? Bem, basicamente é isso. Aqui a gente tem um resumão dessa atividade para vocês. Eu espero que vocês consigam ampliar essa pesquisa, avançar um pouco mais. E na próxima aula a gente começa a sistematizar esse conhecimento. Então a gente vai pegar essas ideias que nós tivemos, esses projetos, e a gente vai resumir em uma ou duas aulas de sistematização para a gente fechar a nossa atividade 4. Tudo bem? Então basicamente é isso por hoje. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo, comenta aí o que vocês estão achando e a gente se vê na próxima aula. Fiquem todos muito bem, um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!